você já esteve completamente sozinho e mesmo assim sentiu que alguém estava te observando? Se a resposta for não, isso vai mudar depois de hoje, porque as histórias que você vai ouvir agora aconteceram com pessoas reais e algumas delas jamais voltaram a ser as mesmas. Ligação entre as histórias. Ao redor do mundo, milhares de relatos aparecem todos os anos. Gente comum vivendo rotinas comuns, até que algo inexplicável atravessa a vida deles. Não estamos falando de filmes, lendas ou boatos. São relatos contados com a voz trêmula de quem viveu o impossível. Hoje vamos entrar em 5 dessas experiências, todas aterrorizantes, todas reais. E você decide, no final, se acredita ou se prefere dormir com a luz acesa. História 1. Porão da creche. A primeira história começa com um jovem de 21 anos que trabalhava na manutenção de uma creche. Era responsável por abrir, fechar, limpar e ficar sozinho no prédio escuro durante a noite. Naquele dia, ele precisava guardar as caixas do Dia de Ação de Graças e trazer as decorações de Natal do porão. Um porão apertado, com teto baixo, iluminação fraca e cheio de brinquedos infantis, guardados para o inverno. Enquanto subia as escadas, carregando uma dessas caixas, ele ouviu uma risada infantil, suave, abafada, mas inconfundível. Procurou em todas as salas, todas vazias, todos já tinham ido embora. Só um lugar restava, o porão. Quando abriu a porta e olhou lá para baixo, ouviu outro som. Desceu correndo, achando que alguma criança tinha ficado presa. E quando chegou ao depósito, um dos carrinhos de brinquedo se moveu sozinho. Ele viu, o carrinho deslizava, como se alguém tivesse acabado de empurrar. Silêncio total. Nenhuma criança, nenhum movimento. Nada. Ele procurou entre caixas, contêineres, nada. E então, atrás dele, ouviu o som de algo caindo. Um barulho plástico, seco, sem vento, sem corrente de ar, sem explicação. Ele correu, subiu as escadas sem olhar para trás e bateu a porta com força. Antes que pudesse respirar, ouviu um sussurro infantil vindo lá de baixo. Chamou a polícia. Eles vasculharam tudo. Não encontraram nada. Dias depois, ele pediu demissão e nunca mais voltou ao porão. História 2. A mulher que chamava pelo nome. O segundo relato aconteceu com um homem que morava sozinho e tinha acabado de chegar do trabalho e da academia. Ele estava exausto, comeu rápido e caiu no sofá, dormindo. Acordou perto das 23 horas, foi ao banheiro tirar as lentes e estava indo para o quarto quando ouviu uma voz feminina
chamá-lo pelo nome, vinda da sala. Ele parou, o sangue gelou, voltou para a sala. Acendeu a luz menos nada. Sem óculos, a visão estava embaçada. Pegou os óculos e voltou. Nada. Ligou para a mãe. Ela estava em casa, dormindo. Ele tentou ignorar e foi para a cama. Quase pegando no sono, ouviu de novo. Dessa vez, dentro do quarto, quando abriu os olhos, viu uma figura na escuridão, alta, muito alta, com cabelos longos e um rosto distorcido. Ela estava parada ali, imóvel. A poucos metros da cama, ele gritou, derrubou a luminária, procurou o interruptor, desesperado. Quando a luz finalmente acendeu, a figura tinha desaparecido. Ele revistou o apartamento inteiro. Nada. Nenhuma porta aberta. Nenhuma janela. Nenhum sinal. E até hoje, ele prefere dizer que estava cansado demais. Que imaginou. Porque a outra possibilidade é terrível demais para aceitar. História 3. Os olhos na janela. O terceiro relato envolve 2 irmãos. Tudo começou de forma simples. Um copo caiu sozinho da prateleira. Ele colocou de volta. À noite, uma luz fraca atravessou a persiana, mesmo tudo estando escuro lá fora. No dia seguinte, quando estava sozinho, o mesmo copo caiu novamente, exatamente do mesmo lugar. Depois, passos no andar de cima. Justo na hora em que o irmão estava fora, ele subiu, olhou o quarto, os armários. Nada, mas foi às 2 da manhã que a situação ficou realmente assustadora. Ele ouviu batidas na janela, claras, como se alguém estivesse usando os dedos para chamar. Só que ele morava no 2º andar. Não havia como alguém alcançar aquela janela. Avaliou o lado de dentro, o lado de fora, levantou a persiana, nada. E isso tornou tudo ainda mais assustador. Correu para o quarto do irmão, tremendo. Não dormiu no próprio quarto naquela noite. Depois disso, nada mais aconteceu. Mas aquela noite, ele nunca esqueceu. História 4. A sombra gigante do hotel. A quarta história aconteceu com um viajante. Ele dirigia de New Hampshire até a Flórida e decidiu parar em um hotel velho, decadente, quase abandonado. Tudo ali parecia morto. A recepcionista parecia robótica, sem expressão. O prédio vazio, com paredes antigas e móveis feios. Ele só queria dormir, mas por volta da meia-noite, bateram na porta. O olho mágico estava completamente escuro. Ele abriu um pouco a porta, menos o corredor estava vazio. Trancou de novo, voltou a deitar. E outra batida correu ao olho mágico. Dessa vez, consegui ver o corredor vazio de novo. Incomodado, foi até a recepção pedir para ver as câmeras. A recepcionista disse
que não havia câmeras nos corredores e informou que havia apenas mais um hóspede no hotel inteiro. Ele voltou para o quarto com um pressentimento ruim. Deitou, colocou fones de ouvido e tentou relaxar. E foi quando olhou para o canto do quarto e viu uma silhueta gigantesca. Um ser humanoide altíssimo, tocando quase o teto. Ele saltou e acendeu a luz. Nada. Desligou a luz e a figura reapareceu. Dessa vez, ele viu um braço se mover. Foi o suficiente. Ele pegou tudo, saiu correndo e abandonou o hotel sem olhar para trás. História 5. Os olhos na ventilação. A última história é de um garoto de 13 anos. Seu quarto era minúsculo, no térreo, simples, com 2 grades de ventilação no chão. Enquanto fazia a lição de casa, ouviu risadas de criança. Achou que eram os irmãos. Foi conferir. Não havia ninguém. Mais tarde, ouviu de novo, mas agora dentro do próprio quarto e mais forte. Seguiu o som e percebeu que vinha da grade de ventilação. Ajoelhou, encostou ao ouvido. Silêncio! Curioso, aproximou os olhos para tentar ver dentro e encontrou 2 olhos olhando de volta para ele. Ele gritou alto. Quando a mãe entrou, os olhos já tinham desaparecido. Nunca mais aconteceu nada parecido. Mas aquela imagem ficou gravada na mente dele para sempre. Essas histórias são reais para aqueles que as viveram. E o mais assustador é que todos eles descrevem algo diferente, mas todos contam o mesmo sentimento: de não estar sozinho. Se você chegou até aqui, respire e olhe discretamente para trás, só por garantia. E se você gosta desse tipo de relato, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Senhor Rocco te espera para as próximas histórias sobrenaturais, reais.